Muito boa noite, obrigado pela simpatia e audiência. Em nome do interesse público, convidamos o presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, para a primeira grande entrevista após a sua vitória eleitoral obtida durante o 13º Congresso da UNITA. Foi o 5º conclave após a morte em combate do líder fundador, Jonas Savimbi. Adalberto Costa Júnior saiu vencedor e, por isso, tem legitimidade e estatuto de líder da oposição. Depois de 32 anos sob liderança de Jonas Savimbi e 16 de Isaías Samakuva, a UNITA, com 51 deputados no Parlamento, tem o seu terceiro líder. Adalberto Costa Júnior nasceu aos 8 de maio de 1962 na localidade de Quinginge, província do Ambo. Casado e pai de 4 filhos, fez o pré-universitário na Escola Comercial e Industrial Fontes Pereira de Melo, no Porto, em Portugal, na opção de Eletrónica, e o ensino universitário no Instituto Superior de Engenharia do Porto, no curso de Eletrotécnica, e o curso de Ética Pública na Universidade Gregoriana de Roma. Estudou ainda Informática, Comunicação e Marketing Político e Jornalismo. Para além do português, fala inglês, italiano e francês. É militante da UNITA há 44 anos, sem qualquer interrupção. Foi responsável da Jura em Portugal em 1980, responsável pelos comitês da UNITA no norte de Portugal em 1983, representante da UNITA em Portugal de 1991 a 1996, representante da UNITA em Itália e junto ao Vaticano de 1996 a 2002, secretário provincial da UNITA em Luanda em 2003, secretário nacional para Comunicação e Marketing da UNITA de 2004 a 2008, secretário nacional para os Assuntos Patrimoniais da UNITA de 2009 a 2011, porta-voz oficial do partido de 2003 até 2009, membro do Mecanismo Bilateral do Governo UNITA de 2003 até 2008, membro da Comissão Política e do Comitê Permanente da UNITA, vice-presidente do Grupo Parlamentar da UNITA de 2012 a 2015 e é presidente do Grupo Parlamentar da UNITA desde dezembro de 2015. Boa noite, Adalberto Costa Júnior. E agora? Muito boa noite, muito obrigado pelo convite, boa noite a todos os espectadores e angolanos que nos acompanham. E agora vamos ao trabalho. Quais são as suas expectativas agora como presidente eleito da UNITA? Bom, dizer que nós tivemos um congresso que foi preparado durante muitos meses. Fizemos uma longa campanha eleitoral que nos permitiu visitar todas as províncias do país. Eu só não consegui ir a Cabinda, portanto é uma prioridade lá ir agora, o que nos dá uma grande vantagem sobre a realidade do país em si. Portanto, nós temos uma definição muito objetiva, temos o programa do partido atualizado, não há motivo para perder tempo. Foi este o desafio que direcionei a todos os quadros que tomaram posse esta terça-feira. Agora é de sair dos gabinetes, procurar o cidadão e trabalharmos afincadamente. Uma das teses defendidas durante este 13º Congresso foi o do cabeça de lista. O senhor vai ser cabeça de lista do seu partido às eleições de 2022? De facto, houve uma quantidade de teses que animaram os debates do partido ao nível dos últimos meses, mês e meio, 2, e esta é daquelas que teve uma resposta muito clara. O cabeça de lista é o presidente do partido. Há dois grandes desafios para a UNITA e também para quem quer fazer política e quem está, digamos, na política. Falo das eleições autárquicas, não há calendário ainda, mas o presidente do MPLA hoje, nessa qualidade, falou que primeiro é necessário a aprovação deste pacote autárquico e vamos ter eleições, portanto, em 2022. São os dois grandes desafios da UNITA. O senhor quer ser poder em 2020 e poder em 2022?
Os partidos políticos são instrumentos de serviço às sociedades e, naturalmente, o objetivo primeiro de um partido político é poder ser a opção dos seus cidadãos para a governação. A UNITA não é diferente e, indiscutivelmente, nós vamos posicionar-nos no sentido de podermos sair vencedores das eleições autárquicas e podermos ser a opção da maioria dos angolanos em 2022. O grande objetivo da UNITA é a partilha do poder nas eleições autárquicas, é isso? Conquistar o poder ou partilhar o poder com o MPLA? Sair vencedor das eleições autárquicas significa ter uma maioria de autarquias ganhas pela UNITA. Mas eu vou àquilo que acabou de dizer. Eu não acompanhei as declarações do Presidente da República, mas é evidente, pelo que se tem passado na Assembleia Nacional, que há um retardar do debate do pacote autárquico por parte do MPLA. Como todos acompanhamos, nós aprovamos em abril de 2019 todo o pacote autárquico. Maio, junho, julho não houve agendamento de nenhuma lei. Sendo uma matéria pertinente e urgente, ninguém conseguiu perceber porque é que houve a exclusão da agenda de toda esta matéria de tamanha importância. Em agosto, nos primeiros dias, debateu-se duas leis e até hoje não voltaram à Assembleia de novo ao agendamento. Portanto, isto deixa-nos uma clara intenção do MPLA estar intencionalmente retardar as eleições autárquicas. Porquê que o MPLA quer retardar essas eleições? Tem medo da transferência do poder vertical para o poder horizontal. As autarquias vão fazer uma partilha, claramente, do poder. As autarquias vêm reforçar a cidadania. De facto, o MPLA tem-se habituado ao longo dos anos de tudo mandar, tudo nomear. Isto vai acabar com a assunção das autarquias e, portanto, há um erro. Eu continuo a pensar que é um erro muito grande este desidrato, porque vai acabar por punir os seus próprios membros. Já foi assim quando foi o debate da lei do poder local. O MPLA votou contra na Assembleia, nem passou do debate na Generalidade e depois percebeu quanto tinha cometido um erro político extraordinário. Com as autarquias, se continuar a ir pelo caminho que está hoje a abraçar, vai ser um outro grande erro. Os angolanos todos querem efetivamente uma mudança. As autarquias são uma forma de governação complementar que vem facilitar o desenvolvimento, vem trazer uma maior proximidade entre o cidadão e o governante, vem trazer uma maior fiscalização dos atos de quem governa, vem trazer melhorias a vários níveis. Não são um milagre, mas são incontornáveis. Nós, em termos de referência dos países, por exemplo, de expressão portuguesa, nós vamos com 24, 25 anos de atraso em relação aos outros países. Portanto, mais um atraso. Politicamente, eu tenho a certeza, vai ser assacado a quem for provocar este atraso. Portanto, eu espero que 2020 nós possamos ter eleições autárquicas em simultâneo em todos os municípios do país. É um assunto que nós vamos abordar, mas antes uma pergunta é que no último ato de massas do MPLA, a vice-presidente deste partido, Luísa Damião, dizia que o MPLA, se fosse a votos agora, com a realização destas autarquias, venceria folgadamente. Qual é o seu comentário? Se vence, não sei porque é que as atrasa e está com medo de as enfrentar. Portanto, significa dizer que não tem medo dessas eleições. A prática, nós dizemos a prática é o critério da verdade. O que ela diz não está a fazer. Isto é óbvio para todos os angolanos. O que o MPLA está a fazer é outra coisa, diferente do que está a dizer. E porquê que o senhor quer eleições em todos os municípios e em simultâneo? Por uma questão de igualdade de oportunidades. Nós não temos uma Angola de primeira para uns angolanos e uma Angola de segunda, de terceira e de quarta para outros. Portanto, nós defendemos efetivamente condições iguais para todos os cidadãos deste país. Nós já temos mesmo diferenciações extraordinárias. Não há hoje qualquer razão aceitável para incrementar ainda mais a diferenciação que existe entre o litoral e o interior, entre níveis de desenvolvimento diferenciado e, portanto, não há nenhum ganho para os angolanos em termos aqui, carruagem de primeira classe para uns, carruagem de segunda e de terceira para outros. Mas olhando para a nossa realidade e objetivamente falando, não sei se viu ontem um estudo apresentado pelo INE, que apresentava o Coroca, no CUNEN, como o município com mais pobreza e pobreza extrema. 98 pessoas entre 100 são extremamente pobres. Lá também aceitaria fazer as eleições?
quanto mais se retardar este abraço da institucionalização dos direitos iguais por todo o país e das autarquias, mais pobreza nós vamos incrementar. A Igreja Católica fez uma declaração corajosa exatamente nesta medida. Fazer autarquias diferenciadas em todo o país é incrementar a pobreza no país. Portanto, eu não digo mais nada. Olhando agora para aquilo que o Presidente João Lourenço, na qualidade de Presidente da República e titular do Poder Executivo, está a desenvolver, que opinião é que tem sobre a sua governação? Infelizmente, para os angolanos, houve um incremento da crise. De 2017 a 2019, todas estas medidas que vão sendo criadas não proporcionaram melhoria de vida a ninguém. Nós temos hoje uma desvalorização da moeda a níveis verdadeiramente impensáveis, nós temos uma série de problemas, nós temos as empresas a aumentarem as falências, nós temos o desemprego a aumentar, nós temos a pobreza a aumentar e, de facto, o balanço da governação não é positivo. Para quem tanto criou expectativas, e devo dizer que mesmo a nós, algumas expectativas foram criadas, porque no início foi prometido, inclusive no âmbito da comunicação social, algumas aberturas, alguma pluralidade, mas foi só de pouca dura. Nós estamos a sair agora do Congresso da UNITA. Mas o senhor chegou a dizer a dada altura que o Presidente João Lourenço tinha tomado medidas corajosas. Eu não. Eu fui daqueles que sempre disse que estive entre aqueles que fiquei com uma grande expectativa, mas infelizmente a expectativa ficou gorada em muito pouco tempo. E voltando a esta questão, por exemplo, a abertura que muito se pretende dizer que houve na comunicação social, nomeadamente daquela pública, a UNITA acaba de terminar o seu congresso e as transmissões permanentes que se fazem dos congressos do MPLA não obedeceram o mesmo tipo de práticas desta vez no congresso da UNITA e como das outras vezes. Mudou o quê? Não mudou nada em relação àquilo que era a prática do passado. Portanto, nós temos que abraçar efetivamente, desculpe, mas há um Ministro da Comunicação Social que faz gestão política partidária também, infelizmente fala e fala bem, recebe ordens do Presidente da República, a menos que aqui o seu jornalista me venha dizer que o Ministro não tem dependência direta do titular do Poder Executivo. Não acredito nisso. Os gestores têm autonomia para gerir as empresas. O Ministro Gérias controla-as e, infelizmente, e de facto, estas transformações ainda não correspondem à prática, à realidade. Ainda voltando às suas expectativas, não teme também que essas expectativas estão muito acima, considerando o senhor como o senhor Obama de Angola, possam também não corresponder depois à expectativa de vários quadrantes da sociedade angolana? Bom, tal como, na sua opinião, está a acontecer com o Presidente João Lourenço? Eu tenho a certeza que está a referir a um ambiente de festa do fim do Congresso. Não será algo que tenha sido manifestado por mim ou por algum dos meus colegas. Na verdade, a UNITA terminou o seu congresso num ambiente de um grande aplauso de caráter nacional e este elemento agrada, sem dúvida, satisfaz, mas também responsabiliza. No meu caso muito pessoal, eu acompanhei, diria, a grande satisfação, o grande número de mensagens, as chamadas, a manifestação de apoio que ocorre diariamente quando andamos na rua e, de facto, os angolanos gostaram da forma como a UNITA abraçou o seu congresso, a forma como a UNITA abraçou com muita coragem candidaturas múltiplas, com uma enorme exposição pública e abraçaram também o final democrático, com muita transparência, como se procedeu à eleição do presidente do partido. Se de facto esta expectativa é negativa, não é. É uma expectativa muito positiva que nos diz que há uma sintonia entre aquilo que é a expectativa do cidadão e, de facto, o aplauso que a direção acaba por receber. Mas, tal como aqui citei, isto para mim é um incentivo, um acréscimo da responsabilidade. A UNITA, obviamente, que nunca governou, o MPLA governa desde a proclamação da independência, mas a UNITA tem sublinhado várias vezes que tem vocação de poder e tem uma estratégia, digamos, para governar Angola. Ora, quer ser poder em 2022 tem, obviamente, uma estratégia para tirar o país da crise. Que estratégia que a UNITA tem para superar esta crise que nós atravessamos? Antes de mais, dizer que nós conseguimos fazer uma atualização do programa de governação, do partido, dos programas internos. Saímos do Congresso muito atualizados nesta medida.
É nosso propósito muito firme de trazermos o partido para uma grande proximidade ao cidadão. Fazer das causas do cidadão os atos do partido. Este é um grande compromisso que nós temos, muito forte, e se nós conseguirmos, efetivamente, fazer com que o cidadão nos reconheça esta capacidade de liderarmos um movimento democrático para a alternância no país, nós vamos nos posicionar, certamente, em circunstâncias favoráveis para podermos atingir este desidrato de podermos chegar, seja às eleições autárquicas como as eleições nacionais, em circunstâncias vantajosas de podermos merecer a confiança política da maioria dos angolanos. Combate à corrupção faria diferente do que está a fazer o titular do Poder Executivo neste momento? Faria de certeza diferente. Começaria por Disso onde? não tenho nenhuma dúvida. Começaria por não fazer um combate à corrupção direcionado. Nós temos aqui um combate à corrupção que, para todos os angolanos, surge como um combate em que se perseguem uns e se protegem outros. Isto é claramente evidente. E, portanto, não é a melhor forma. Depois, o combate à corrupção, da forma como está a ser feito, apesar de muita publicidade, e uma política direcionada, é fácil de ver, é fácil de ver. Há processos que são trazidos, mas depois não são julgados. Há aqui uma série de atos que nós todos acompanhamos. Há pessoas que vão aos tribunais, fazem algumas declarações, depois já não vão mais aparecendo, porque essas declarações apelam a circunstâncias de gestão dos processos eleitorais. Enfim, há de facto aqui alguma gestão que surge não como um combate à corrupção em que as instituições assumem a defesa da justiça e do direito de forma universal e aplicam esta defesa de forma universal a quem prevaricou. De facto, não é isto que está a acontecer no nosso país. Depois tem um outro elemento. Que benefícios houve, pois vários programas que o Governo tem abraçado, nomeadamente mesmo neste combate à corrupção, que benefícios houve de recuperação do património desviado, dos bens roubados, que benefícios houve para o Estado, para a reserva estratégica? Nós não conhecemos, de facto. Por mais que questionemos, e eu quero lhe dizer que eu estou a sair de uma posição em que fui líder parlamentar da UNITA, e é-nos limitada a fiscalização a todos os níveis, e mais alguns, acrescida até em relação ao passado, e o marketing é que melhorou. Aumentou muito este marketing, mas de facto o combate à corrupção não é feito da forma que eu gostaria de fazer. Governamental? Sem dúvida. Gasta-se muito dinheiro, dentro e fora, principalmente fora. O seu jornalista certamente não me vai dizer que desconhece a contratação de empresas nos Estados Unidos e não só, pagas com milhões e milhões de dólares para fazer a assessoria e o marketing pró-governamental, mas de facto o grande benefício, o resultado do repatriamento de capitais é inexistente. Nós não conhecemos números, o que se partilha são valores que pertencem ao Fundo Soberano. Fundo Soberano é esse que está longe de estar aceite, que é legítima a sua utilização e o desvio do seu destino. Como sabe também, este é um outro elemento bastante discutível. É uma garantia sobre as gerações futuras, está a ser desviado para os PIM. E, portanto, tudo isto sem debate social, porque esta é uma outra questão. Os níveis de diálogo no seio da sociedade são baixos, porque, de facto, estas opções estratégicas não partiram de um debate social abrangente. Eu não creio que alguma vez, para além dos partidos, a sociedade tenha sido alguma vez questionada se estava de acordo com esta utilização, por exemplo, de fundos estratégicos de garantia de futuro para gerações vindouras, colocados ao serviço dos municípios. E aí, em contradição ao que se diz, afinal já se pode levar fundos a todos os municípios. Significa, há dinheiro para se levar a todos os municípios, mas já não há dinheiro para fazer eleições em todos os municípios. São estas contradições que de facto são visíveis para nós todos e que não trazem mais-valia e credibilidade à governação. O senhor, com 51 deputados no Parlamento, estará em condições de exercer uma forte oposição ao MPLA de João Lourenço? Nós temos exercido a oposição
dentro dos limites máximos que temos podido fazer. Tomamos muita iniciativa, infelizmente uma parte da iniciativa fica nas gavetas da Assembleia. Eu falo nomeadamente das ajudas à governação representadas através da solicitação das comissões parlamentares de inquérito. A Comissão Parlamentar de Inquérito obesa, apesar de ser algo que já começou em 2013, 2014, se tivesse sido realizada, e nós atualizamos este pedido ainda no início deste ano, está na gaveta da Assembleia. Comissão Parlamentar de Inquérito a Sonangol, está na gaveta da Assembleia. Comissão Parlamentar de Inquérito ao Fundo Soberano, não foi realizada. E, finalizando, a Comissão Parlamentar de Inquérito à Dívida Pública. Os orçamentos gerais do Estado, que nos têm surgido, vêm a crescer a importância, é um grito cada vez mais premente de que é preciso olharmos para a dívida pública e vermos que ela não é real e abordarmos essa mesma dívida pública. Como deve saber, a despesa pública só direcionada à dívida pública para o orçamento de 2020 é de 61%, é um escândalo. Como é que se pode construir o país? Como é que se pode fazer a recuperação da economia, a diversificação da economia, com estes elementos, com estes dados, continuando a recusar aquelas iniciativas que são de ajuda à governação que a oposição faz? Nós não estamos a pensar em trazer vantagens para a oposição, porque muita gente diz, não se deve só criticar, deve-se apontar alguns caminhos alternativos do bem fazer. Nós temos-no feito, mas não somos ouvidos. E estas CPIs, haja coragem da governação em realizá-las, haja coragem das instituições em acabarem com as limitações à fiscalização, à governação, porque o benefício será extraordinário para todos os angolanos. Esta é a sua agenda de governança pública? É a sua agenda de combate entre outras questões, mas estas são questões estratégicas de importância vital para todos os angolanos. Mas tem consciência que o MPLA tem maioria qualificada e vai ser difícil, obviamente, sair vencedor, mesmo tendo esta agenda pública. Bom, o cidadão angolano está cada vez mais a acompanhar a realidade política, está cada vez mais informado e nós estamos seguros de que o MPLA tem que também prestar alguma atenção aos riscos que corre. Convencido de que as maiorias absolutas são aquelas que lhe dão a segurança para fazer o que bem lhe apetece, mas como consequência temos o país que temos e, portanto, nós pensamos que isto acarreta riscos, muitos riscos, e esperamos efetivamente que tipo de riscos, tendo sistemas de avaliação das eleições transparentes e democráticos, o risco mais imediato é facultar uma alternância no poder político, claro. Acha que a alternância poderá chegar já em 2022? Mais facilmente se nós mexermos na Comissão Nacional Eleitoral. Com a formatação, o formato da atual Comissão Nacional Eleitoral, ela não é associada a facultar processos eleitorais transparentes, infelizmente. As instituições check and balance que nós temos em Angola, todas elas têm uma maioria de representantes partidários do MPLA. E, ao terem esta maioria, a CNE também, elas invalidam a sua ação. E, portanto, nós temos que trabalhar muito com a sociedade, nós temos que nos aproximar o máximo possível do cidadão e partilhar com este cidadão estas realidades. Nós temos que partilhar com o cidadão o facto de que a crise económica que nós temos não se resolve só com medidas de economia, resolve-se com reforma das instituições. Os vícios que nós temos hoje, se não forem tirados, se não forem alterados, se nós não rearrumarmos devidamente o país, medidas, mesmo aquelas corretas de caráter económico, não terão resultados positivos. E, portanto, mas este governo está a fazer reformas à administração do Estado? A reforma da administração não é aquela que seja suficiente em todos os níveis às necessidades. Nós precisamos fazer reformas da própria Constituição, reforma do Estado em si. Há uma reforma da administração apenas. Esta reforma, se ficar apenas por estes critérios, ela também vai acabar por demonstrar-se ineficaz. Vamos falar disso na segunda parte, a revisão da Constituição. Aliás, logo a seguir ao seu discurso de vitória, enfatizou isso mesmo, a revisão da Constituição. É um assunto para mais aqui um bocadinho. Nós queremos ganhar dinheiro licitamente e vamos aproveitar agora. É tempo dos nossos comerciais. A conversa é com Adalberto Costa Júnior, presidente da UNITA, quer ser poder em 2022. Não sai daí.
Renovamos aqui os nossos votos de muito boa noite. Obrigado pela sua audiência e simpatia. Cá estamos nós, a conversa com Adalberto Costa Júnior, o presidente eleito da UNITA. Venceu 4 adversários. Senhor Engenheiro, 4 adversários de peso neste Congresso da UNITA, o 13º, e o senhor conseguiu, digamos, meter agora na sua estrutura de direção praticamente todas as sensibilidades da UNITA. Havia divisões dentro da UNITA ou não? Não. Eu diria que depois de fazermos uma prática democrática invulgar, porque nenhum outro partido alguma vez teve a coragem de partir para uma campanha eleitoral com 5 candidatos, desta forma. E uma campanha livre e aberta. Então, é natural que para uma ou outra pessoa o contraditório da campanha pudesse merecer alguma preocupação de divisão, que não é o facto. E a realidade é que o elenco que fomos indigitar esta semana é um elenco misto, com todas as tendências. Na sua opinião, estes 5 candidatos significa que há democracia interna? Houve liberdade absoluta em optar. Significa que ninguém se sentiu restringido a não se candidatar. E, portanto, é de se tirar o chapéu com esta amplitude. Mas pela porcentagem que nós vimos, havia candidatos que cabiam noutras candidaturas. Bom, não posso estar a fazer esse tipo de avaliação. Cada um entendeu que devia ou não candidatar-se, devia ou não manter a sua candidatura. A verdade é que ninguém desistiu, foram até ao limite e, portanto, sujeitaram-se ao voto dos delegados. O senhor estava confiante na vitória? Bom, eu devo dizer-lhe que me preparei e, de forma atempada, tinha uma candidatura bastante estruturada. Portanto, nesse aspecto, nós fizemos um trabalho tranquilo, percorremos o país com um programa, debatemos esse programa não apenas em termos internos. Eu devo dizer que prestei uma atenção muito especial à sociedade. As forças vivas da sociedade, as autoridades tradicionais, e sempre que pude, falei de forma plural. Creio encontrar-nos agora numa situação favorável, fruto desta própria realidade. E, portanto, a este nível fizemos também uma inovação, devo mesmo dizer. Particularmente porque nós fizemos uma transmissão em direto de todos os nossos atos, sendo atos partidários. Houve muita exposição pública, houve também alguma coragem e eu penso que a UNITA saiu a ganhar. Talvez por causa disso, algum do aplauso que a sociedade nos direcionou. É evidente que o senhor tem, digamos, um perfil que se adequa aos novos tempos, porque é um bom comunicador, domina, digamos, os dossiês, conhece praticamente também a agenda política nacional e, em particular, a da UNITA, fez diplomacia, esteve no património, esteve no marketing. Isto é suficiente para o senhor, digamos, poder dizer que é o candidato ideal da UNITA para poder ganhar João Lourenço em 2022, caso ele se candidate ou se recandidate? Nunca pensar que sabemos tudo e que temos o controle de tudo, de maneira alguma. Nós vamos continuar a investir muito, a trabalhar muito, a ir de encontro ao cidadão e, muito em particular, a olhar para os jovens. Eu não tenho dúvida nenhuma que a eleição de que fui alvo contou maioritariamente com o voto dos jovens. Tendo, porém, o voto de muitos mais velhos, foi a juventude que fez o acompanhamento, a festa, o apoio e tem hoje a maior expectativa da eleição do Presidente da UNITA. E a juventude saiba que a ela será direcionada, sem dúvida, o essencial da nossa candidatura e do nosso trabalho. Como é que o senhor olha para o trabalho da oposição, a oposição parlamentar? Olha, não há um partido oposição parlamentar, portanto, que se desmonte esta realidade. Não há também nenhum grupo oposição a este nível. A UNITA tem o seu grupo parlamentar, tem uma orientação política, tem os seus programas e, portanto, a UNITA atua em função daquilo que são as adoções do seu próprio programa, com uma grande sensibilidade à expectativa que o angolano tem, muito em particular. Agora, nós sempre que podemos procuramos consensos. E não é verdade que nós procuremos consensos com os partidos da oposição. Nós tomamos muita iniciativa direcionada ao próprio MPLA. Na realidade, não há uma cultura muito grande de o MPLA fazer consensos, mas também já os fizemos, felizmente. Eu devo dizer que, enquanto líder parlamentar, tive a oportunidade de conseguir consensos na Assembleia com todas as forças políticas, inclusive
com o MPLA. Através de quê? Através de interesse nacional. Eu não tenho dúvidas que, através do interesse nacional, nós podemos nos pôr a trabalhar todos juntos. Aqui depois vêm as dificuldades que alguns partidos possam ter em abater os interesses dos seus muros partidários. Este é que é o grande problema. Nós não temos tido este tipo de problemas. Eu fiz essa pergunta sobre, digamos, o peso e a importância que tem a oposição parlamentar por causa do regime presidencialista de base parlamentar que nós temos. Gosta? Como sabe, a UNITA debateu bastante antes da aprovação da Constituição e no final também foi um dos partidos que embarcou claramente por esta opção. Nós debatemos entre o semipresidencialismo e o presidencialismo. E depois, nos debates internos, entendeu-se que na realidade global, africana, em que nos encontramos, o presidencialismo de facto respondia melhor. Agora, o presidencialismo e o respeito pelo papel complementar da Assembleia Nacional são coisas bastante distintas. O que nós temos constatado é que o Poder Executivo atual não tem uma grande cultura da complementaridade dos órgãos de soberania. Infelizmente, não tem. Não tem, e a grande verdade é que há uma sobreposição entre aquilo que são os espaços considerados naturais de um poder fiscalizador da governação. Há tentativas de restringir o exercício deste poder e depois vamos aos próprios tribunais. Os tribunais, como órgão de soberania, ainda hoje têm uma ascendência extraordinária e uma limitação daquilo que é o poder executivo. Isto mesmo foi afirmado pelo então Presidente do Supremo Tribunal, quando abriu o ano portanto, judicial este ano. Fiquei surpreendido, porque tem sido aquilo que nós temos afirmado, mas a verdade é que o afirmou, que havia interferências e sobreposição do Poder Executivo ao Judicial. E, portanto, nestas questões ainda não se respeitam efetivamente estes aspectos da complementaridade. Ainda falando da oposição, vem aí um novo partido, a Delchi Vucu Vucu. Incomoda-o? Preocupa-o? Nós temos que ser democratas e, portanto, fazermos bem o nosso trabalho, não nos preocuparmos com a pluralidade, antes pelo contrário. E em relação àquilo que o senhor disse na sua declaração de vitória, a UNITA, se quiser ser poder, tem que conquistar as forças vivas, inclusive ou incluindo os sindicatos. A UNITA terá força para, digamos, poder atrair para si essas forças vivas da sociedade? Nós temos que ter essa capacidade de procurá-las, de sermos um esteio de debate, de diálogo, de busca de soluções para os problemas nacionais, e este é o nosso grande propósito, a nossa grande disponibilidade. Tal como disse, nós estamos aí para a estrada, sem nenhuma limitação, estamos aí a conversar, falar com as igrejas. Repare, um dos grandes déficits atuais da governação é que o diagnóstico não existe. O diagnóstico global para depois poder direcionar soluções resultam de um debate limitado, restritivo. Este é um dos grandes problemas que nós gostaríamos de ajudar a ultrapassar. Trazer uma grande disponibilidade ao diálogo, ampliar esse diálogo às forças vivas, ir até as igrejas, conversar com os responsáveis destes setores, ir até a sociedade civil. Há estruturas da sociedade civil a produzirem estudos extraordinariamente importantes. Não quero citar nenhum em especial para não deixar de citar outros. A verdade é que a governação não tem uma grande disponibilidade para a auscultação na abrangência deste tipo de partilha, porque pensa sempre que é uma perda de soberania. Eu é que mando, eu é que posso, eu é que governo. Se eu for dialogar no sentido de obter uma melhoria, eu vou estar a restringir eventualmente esta minha condição de ter ganho as eleições. É um grande erro. E, portanto, nós tudo faremos para poder ser ponte de diálogo no âmbito desta sociedade. O seu antecessor Isaías Chamacuva ficou 16 anos à frente da UNITA. Dizia ele em 2017, durante a campanha eleitoral, que a UNITA, se vencesse, iria dar aos angolanos $500 como salário mínimo. Mantém?
Nós temos hoje um cenário diferente a este nível. O país está a viver uma crise acrescida. A crise hoje é muito mais grave do que aquela que nós tínhamos na altura. Temos depois uma série de circunstâncias novas. Nós temos a crise acentuada. Nós temos a desvalorização do Kwanza a limites nunca sentidos. Nós temos problemas cambiais terríveis, a vários níveis. Taxas de juros a crescer. Temos um IVA aplicado, com que nós concordamos, devo dizer, mas aplicado em momento absolutamente errado. E, portanto, nós temos uma série de cenários macroeconómicos de realidades distintas, infelizmente para pior do que aquelas que nós tínhamos. Temos que fazer um estudo de atualização desta matéria. Consigo agora, no Leme, que estratégias têm para a diversificação da economia? Olha, antes de mais, nós temos um diagnóstico bem rigoroso das razões desta crise, bem como de como sair dela. Se me permite uma partilha também muito rápida, pediu-me respostas rápidas, dizer que o que se passou em Angola foi, de facto, algo muito interessante, que nos trouxe a esta crise. A crise não é resultado da baixa do preço do petróleo, como continuamente se continua a dizer. Este país começou a Era da Paz em 2002, 2003, o barril de petróleo atingia os 15, 16 dólares o barril. Para chegar ao período do boom mais alto, entre os 105, 110 dólares o barril, qualquer coisa de extraordinário. O que é que o governo angolano fez? Sempre que a receita crescia, aumentava a despesa. Sempre foi assim. Nós temos aqui orçamentos gerais de Estado multimilionários, extraordinários, em que tivemos sempre despesas verdadeiramente impressionantes. E se nós formos fazer algumas comparações, nós partimos, por exemplo, em 2006, com uma despesa à volta dos 14 mil milhões de dólares, em 2007, creio, para 20 mil milhões, 2008 por aí, para chegar a 2013, nos 54 mil milhões de dólares, 2014 já com déficit nos 60 mil milhões de dólares. Isto são números impressionantes para quem faz contas, o que nos diz que a lógica da governação foi sempre aquela que veio trazer a voracidade dos governantes. Porquê? Porque esta despesa não correspondeu à realização de desenvolvimento. Esta despesa não correspondeu a obras de qualidade. Esta despesa não correspondeu à diversificação da economia, a uma projeção de uma economia alternativa ao petróleo. O que aconteceu é que esta despesa serviu para criar milionários, para desvios, para orçamentos não fiscalizados, e a grande questão é esta. Foi a crise acentuando-se porque o petróleo desceu, ou a crise acentuou-se pelas más práticas dos governantes e estas más práticas não foram alteradas até hoje? Eu, quando entrei para esta entrevista, vi o governador do Banco Nacional de Angola anunciar medidas que o próprio governador e a equipa atual tinha feito o contrário há uns anos atrás. Portanto, há uns anos atrás, limitaram aquilo que hoje estão a adotar. Mas, identificadas as razões que a pergunta é esta. Há uma desorientação? O que é que se está a passar aqui? E, portanto, eu retomo a minha lógica. Fizemos as reformas políticas necessárias para podermos acomodar as reformas económicas, porque aquilo que se fez aqui apenas foi, efetivamente, ir de encontro à voracidade dos governantes. Se for, por exemplo, ao Orçamento Geral do Estado do ano passado e mesmo deste ano, continua a haver créditos à banca. E impede-se a banca de desempenhar a sua função. Qual é a função dos bancos? A função dos bancos é fazer uma ponte, uma mediação entre aquelas pessoas que têm mais-valias, que têm dinheiro, portanto, mas não têm as ideias ou a vontade de investir esse dinheiro, com aqueles que não têm dinheiro, mas têm projetos, têm ideias. E, portanto, a banca medeia estas duas realidades e cobra juros. Mas a banca angolana não faz isso. A banca angolana medeia as poupanças e as disponibilidades extraordinárias daqueles que têm muito dinheiro com o Estado. E vai, através desta negociação, buscar títulos que o Estado lhe confere e que lhe dão bonificações extraordinárias. Quem é que fica a perder aqui?
fica a perder o empresariado angolano, fica a perder o jovem que está à procura do primeiro emprego, que até pode ter um bom projeto, fica a perder o cidadão em geral, porque não consegue ter acesso aos empréstimos bancários, porque tem juros absolutamente proibitivos, mas depois o Estado paga aos bancos créditos que vai buscar para financiar determinado tipo de projetos onde oferece créditos a 5%, a 6% e depois vai pagar a 20%. Isto é qualquer coisa de inacreditável. E a pergunta é assim, quem são os donos dos bancos no nosso país? Nunca pediu crédito, não é? Quem são? Se for lá, na sua maioria, as pessoas gerais não têm acesso a esta capacidade de os pagar. Porquê? Porque não têm capacidade financeira. Os juros são muito altos, são proibitivos, porque aqueles títulos conferem ganhos extraordinários. E eu volto à questão, quem são os donos dos bancos? São os decisores também de quem faz os orçamentos, de quem dá estes subsídios. Subsídios estes, por exemplo, que o ano passado eram superiores ao orçamento da educação. Qualquer coisa de inaceitável. Protestámos, mas não fomos ouvidos. Vamos continuar a protestar. Portanto, é por causa destas circunstâncias gerais que nós vemos algumas dificuldades da saída da crise. Como é que se sai da crise se o empresariado não tem acesso ao crédito? Se o crédito é proibitivo? Se os bancos não fazem o seu papel fundamental, como é que se pode sair da crise? Como é que se pode diversificar a economia nestas circunstâncias? É por causa destas questões que nós pensamos que temos, de facto, que descer a uma grande proximidade ao cidadão. Vamos continuar a fazer sugestões, vamos continuar a fazer propostas. Temos muito boas propostas para sair da crise, mas em determinado momento o cidadão tem que reconhecer que é chegada a hora de fazer a alternância. O senhor apontou aqui algumas razões desta crise, sublinha que não é por causa da baixa do preço do petróleo a partir de 2014. É pela falta de reformas nas Exatamente. instituições políticas. Mas também e apontou acima aqui, de tudo, digamos, e fez, pontos sobre quem é que está por detrás desta crise, mas já ouvi dizer e falar em amnistia de crimes económicos. Defendeu isso? Tem aqui o Presidente da UNITA. Estava a defender pessoas que lesaram o Estado. Não, de maneira nenhuma. Devo-lhe dizer que estive num debate no AMBO, onde me foi feita a pergunta qual era a avaliação que eu fazia ao combate à corrupção do governo de João Lourenço. E, portanto, foi nessa resposta global em que eu situei o facto de que prender toda a gente sem benefícios nenhuns para o Tesouro não era a saída, não era de facto o caminho a seguir. Portanto, esta foi a minha lógica naquele fórum. Hoje o senhor está perante o Presidente da UNITA com a responsabilidade de o ser e, de facto, nós temos que fazer uma reflexão ampla sobre as modalidades como se estão hoje a não conseguir também fazer o retorno de capitais. Mas, de facto, foi feito por mim esta afirmação no AMBO. Engenheiro Adalberto, vamos fazer aqui mais uma pausa. Quando voltarmos, vamos falar da revisão da Constituição que defende e também da Comissão Nacional Eleitoral. Muito bem. Está combinado? Está muito bem. Então, amigo telespectador, não sai daí, a conversa é com o Presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior. Um curto intervalo, já voltamos. E estamos de volta, a grande entrevista, a primeira que Adalberto Costa Júnior, na qualidade de Presidente da UNITA, concede a um órgão de informação. Há pouco o engenheiro Adalberto fazia críticas ao serviço público, aos média públicos. Pergunto-lhe em relação à Rádio Despertar. Foi um acordo político, acordo de Lusaka de 94, que nasceu a Despertar. Na sua opinião, é para continuar? Espero que o Governo tenha a condição de respeitar efetivamente as promessas que fez. Deveria ter uma licença de emissão nacional que não tem. Tem uma emissão restringida aos limites da província de Luanda. Mas defende que portanto, hoje, alcançada a paz em 2002, faz algum sentido que haja a Rádio Despertar? Tutelada pela UNITA, por um partido político? Ela não deve ser tutelada pelo partido político, de facto, de forma muito objetiva e, portanto, a esse nível é indiscutível. Não deve ser o tipo de tutela. Ela deve ser disponível ao serviço público também. Mas ela tem titularidade, ela tem proprietários e a titularidade dos proprietários não são partido. Sim, proprietários que são, digamos, membros da UNITA. Bem, podem ser, podem não ser. A liberdade de pertence aos partidos. A esse nível as leis não restringem. Como é que o senhor avalia o trabalho que é desenvolvido pela tutela da comunicação social e pela ERCA também, como entidade reguladora dos média em Angola?
Bom, eu disse há pouco que a pluralidade na comunicação social é uma absoluta necessidade, porque desempenha um papel estratégico num país como o nosso, muito em particular quando a tradição oral é ainda uma daquelas que adquire muita força no âmbito das populações. Isto significa que ainda precisamos de ganhar aqui bastante. Eu dou-lhe até um pequeno exemplo, sem estar a querer puxar demasiado para nós, mas nós fizemos agora uma campanha eleitoral, enfim, durante os últimos 30 dias, e eu vi o diretor do Jornal de Angola ir à Rádio Nacional atirar-se contra um dos candidatos na liderança da UNITA. Isto é indicador objetivo e claro de que não estamos bem a este nível. Ainda por cima, com posicionamentos de vantagem, de limitação partidária, é qualquer coisa de errado. Mas falo na qualidade de opinion maker, portanto, ele é um formador de opinião. Ele não vai ganhar, ele não vai ganhar. Acha que isto é normal numa rádio nacional. Foi isso que disse tenho gravações disso que lhe posso dar e aqui também para dizer que provavelmente a ERCA não agiu quando deveria. Portanto, há ainda muitos desvios, ainda vínculos de âmbito partidário a motivar este tipo de intervenções e, portanto, foi só uma chamada de atenção, mas que foi verdadeira e real e não ocorreu uma vez. Isto ocorreu até em 2 semanas seguidas. Portanto, como vê, ainda temos muito trabalho para fazer. E não foi a nível intermédio, foi a nível de chefias, o que diz-nos bem o quanto ainda o Estado é interpretado partidariamente, por conveniências, por apoios ou por contrariedades, sem que a pluralidade seja uma garantia. Tem-se investimentos grandes que se fazer aqui. Sr. Presidente, hoje não vivemos sem redes sociais, há quem fale em jornalismo cidadão, há quem diga que é um complemento, digamos, ao jornalismo tradicional, o que eu discordo, mas ainda assim não devemos ficar indiferentes a este debate, este combate que surge nas redes sociais. O senhor travou, digamos, por interpostas pessoas, um combate cerrado contra um dos conselheiros da ERCA, Carlos Alberto. É para continuar na ERCA? Eu não travei combate nenhum, portanto, penso que ignorei-o a esse nível. Agora, a UNITA tem responsabilidades claras e, portanto, a UNITA vai agir em conformidade com aquilo que é o interesse da pluralidade e de um espaço que lhe confere. Agir em conformidade significa o quê, Sr. Engenheiro? Significa que eu não trato estas questões nos debates públicos, trato-os dentro do partido, ouço as instituições. Nós fomos eleitos há uma semana, nós estamos numa semana em que estamos a dar posse aos órgãos todos. O Comitê Permanente da UNITA, que é por excelência o órgão executivo permanente de gestão do partido, a direção da UNITA tem uma tradição, tem um presidente, mas tem uma direção coletiva e, portanto, eu não vou vincular algumas medidas que não passem também por um órgão como este, porque tenho responsabilidades. E ao respeito, Constituição, por que quer a revisão da Constituição que foi promulgada em 2010? Desde a própria altura em que ela foi aprovada, mereceu um debate bastante forte ao nível da própria sociedade e não é novidade para ninguém o epíteto de que nós estávamos a ver aprovar uma Constituição atípica. O primeiro elemento que saltou à vista naquela altura foi algo que se roubou aos angolanos. Desde a Constituição de 2010, os angolanos deixaram de poder votar diretamente a eleição do Presidente da República. E, portanto, esta foi uma grande perda que aquela Constituição nos trouxe e que, cada dia que passa, nós temos os efeitos desta realidade. Por exemplo, eu, enquanto líder parlamentar, por exemplo, eleições separadas. Sem dúvida, porque nós temos hoje o Presidente da República eleito numa lista da Assembleia Nacional e nós dizemos a boleia da Assembleia Nacional. O cidadão angolano não elege diretamente o Presidente da República. Ao não eleger, ele também não está sujeito à fiscalização, porque ele não vai à Assembleia prestar contas. E, de facto, este é um dano extraordinário para o país. O Grupo Parlamentar da UNITA, em maio, viveu uma crise extraordinária dos combustíveis, como todos
todos os angolanos acompanharam. E pediu um debate de urgência, onde chamou à Assembleia ministros relacionados com esta realidade para irem prestar contas desta situação. Estávamos num colapso com consequências amplas para o país. Entrou, mas não se realizou até hoje. Portanto, as capacidades fiscalizadoras e a condição de responsabilidade devida aos angolanos por intermédio da Assembleia não é respeitada pelo governante. E, portanto, isto decorre fundamentalmente de nós termos uma Constituição que diz que há um titular do Poder Executivo, que os ministros são seus auxiliares e que, portanto, estes não respondem fundamentalmente se ele não lhes autoriza. Portanto, é uma consequência da não eleição do Presidente da República. Esta é uma necessidade. Nós precisamos de fazer uma reforma também da lei eleitoral. Objetivamente, é outra das grandes necessidades. A Comissão Nacional Eleitoral precisa efetivamente de abraçar condição de conduzir processos eleitorais transparentes, absolutamente democráticos, que não temos tido. É uma permanente polémica, ano após ano eleitoral. Nós temos a Comissão Nacional Eleitoral com uma maioria dependente de instrutivos de caráter partidário. Portanto, nós, de facto, temos que parar e questionar-nos. Queremos, de facto, abraçar o Estado democrático plural ou não? Queremos continuar a restringir as liberdades ou queremos evoluir? Porque esta é a grande questão. Hoje, esta é uma problemática que não é desconhecida de nenhum angolano. Querer fazer, por exemplo, eleições autárquicas, onde é a CNE de Luanda, que determina o resultado da autarquia, é um escândalo tão grande, que fica aqui também um pedido de reflexão. Não incorramos em mais este nível de exposição. Soube que, em princípio, será agendado para os próximos dias o debate da lei eleitoral no âmbito autárquico. E divide-nos profundamente este tipo de realidades. Aqui para a Constituição, o artigo 221, portanto, a tutela administrativa, as autarquias locais estão sujeitas à tutela administrativa do Executivo. A tutela administrativa, que significa que as eleições deve ser o Executivo a formatá-las? Se é isso que me está a questionar? Não, tem que olhar para o artigo 221. Ele é muito claro em relação à tutela administrativa. Acha que é o Executivo que deve ditar o formato da modalidade eleitoral? Por consequência disso? E é por isso que era a revisão da Constituição? Não, nós queremos melhorar o ambiente democrático do país. Nós queremos claramente fazer a assunção de uma Angola que quer entrar no comboio do desenvolvimento e não ficar retardado. Devo lhe dizer até que, enquanto deputado, fiz parte do Fórum da SADC. O Fórum da SADC tem uma lei modelo eleitoral. Esta lei modelo eleitoral está bastante evoluída e ter-nos-ia terminado com os conflitos se fosse adotada em Angola. Há um pressuposto dos países membros abraçarem a lei modelo eleitoral dos seus países membros. E, portanto, para lhe dizer que até temos estas facilidades, mas não estamos a abraçar estas ajudas que nos vêm da região e que terminam com as dúvidas e as interferências que nós temos hoje na CNE. Garantem, efetivamente, uma Comissão Nacional Eleitoral independente. E, portanto, nós temos que evoluir. Tenho duas questões. Muito bem. Uma delas é relacionada com o governo sombra que o senhor manteve e com o Raul Nanda à frente. Muito bem. Creio que não resultou com Isaías Samacuva. Vai resultar consigo? O governo sombra tem razão de ser. Nós queremos trazer um crescendo de intervenção pública por especialidade. Nós vamos dedicar ao Governo Sombra as condições totais para ter eficácia. Portanto, é quanto lhe posso dizer. Projeto Mongai, acha que está válido para o senhor sair poder em 2022? Foi bastante discutido no Congresso. No âmbito dos referentes há uma continuidade dos valores e, portanto, a este nível não há nada a discutir. O senhor vai se manter inspirados nesta matéria. Inspirado em Jonas Savimbi? É bom que me tenha colocado esta questão e eu penso que vou-lhe dar um passo mais à frente, que provavelmente lhe quereria questionar. Não, digo isso porque foi uma das teses que foi defendida em Congresso. Os líderes históricos dos nossos partidos desempenharam um papel extraordinário no âmbito do combate ao colonialismo, trouxeram-nos a independência e Jonas Savimbi foi mais longe, foi também o líder que nos permitiu fazer a resistência à ocupação russo-cubana. E, portanto, aquilo que é hoje a
assunção da democracia, economia de mercado, uma série de questões têm também o mérito da intervenção deste senhor. Portanto, hoje estamos a acompanhar alguns aspectos que a sociedade tem vindo a discutir, algumas publicações provavelmente têm esta pergunta para fazer, e eu estou-me a adiantar. Nós temos que herdar o contexto histórico, todo ele. O contexto histórico tem muitas vitórias e também tem elementos menos positivos. E isto é partilhado por todos os movimentos, é partilhado inclusive pelo grande Manguche a todos os níveis. Portanto, eu penso que nós temos que ter a humildade de reconhecer que também temos aspectos menos positivos, mas saber valorizar os aspectos positivos de quem tanto deu a este país. E em relação a isso, aos tempos históricos, o senhor sublinha, aliás, na sua divisa, que a cada momento histórico, um líder. O senhor é o líder do momento? Eu penso que as lideranças têm posicionamentos particulares, específicos, e, portanto, a grande diferenciação que nós podemos ter também tem muito a ver com a personalidade e com o estilo de liderança que qualquer um de nós pode assumir. Certamente que o estilo de liderança de um Adalberto poderá ser diferente do estilo de liderança do Amílcar Xavier ou de outro qualquer angolano, apenas esta matéria. Da nossa parte, uma grande disponibilidade, toda a criatividade possível e, portanto, dizer, eu sei que está no fim, que nós gostaríamos de dedicar este mandato fundamentalmente a duas grandes áreas da nossa sociedade: a juventude e a mulher. A juventude, porque ela é maioritária, porque ela está carente ainda na sua estrutura, na sua equipa. Não, a juventude não está minoritária. As mulheres. As mulheres têm, de facto, que aumentar, é um compromisso. O Congresso da UNITA adotou uma grande medida, trazer as mulheres até 50%. Vai ser, sem dúvida, um dos maiores desafios do meu mandato enquanto presidente do partido. A juventude urbana para o seu manifesto? A imagem dos últimos dias diz-me que sim. De facto, é com alguma satisfação que nós vemos uma grande procura da UNITA por parte de todas as localidades. Não é só no espaço urbano. O pós-congresso deu-nos, de facto, esta enorme satisfação de estarmos a receber muito cidadão que procura o partido, procura as instituições do partido, procura a intenção de ter cartão, e eu penso que nós temos que confirmar as expectativas que nos estão a ser direcionadas. E, portanto, se depender da dedicação e do trabalho, pois pode ter a certeza que nós vamos fazer o limite. Esta máquina que montou é para ganhar 2022 e 2020? Esta máquina que foi montada identificou, antes de mais, quadros competentes, quadros dedicados, quadros preparados e teve a preocupação de ter também uma representatividade de caráter nacional. O caráter da representatividade não foi o peso específico mais importante. O peso específico foi a qualidade dos quadros. A máquina do MPLA tem 44 anos. Pois nós estamos convencidos que só há democracia com alternância. Nenhum país do mundo pode assumir-se como uma democracia onde não houve alternância do poder político. E é chegada a hora de Angola entrar dentro do conjunto de países que digam somos países democráticos. Enquanto não fizermos uma alternância, nós não somos uma democracia. Esta é a garantia que deu aos militantes da UNITA que votaram em si? A garantia que eu dei foi o debate de um programa amplo, um programa por muitos pontos, um programa para o partido, um programa para o país, com compromissos muito bem definidos, com um debate ponto por ponto, que eu creio que os militantes aplaudiram, aprovaram e votaram em função de estarem de acordo com aquele programa que foi partilhado. Sr. Engenheiro Adalberto, muito gosto, foi um prazer. Muito obrigado. Aqui, espero que venha mais vezes responder as nossas perguntas de interesse público e espero que consiga atingir os seus objetivos. Eu faço votos que, de facto, nós possamos caminhar para uma Angola que consiga debelar a crise, mas que, tal como disse, para o fazer, as reformas económicas não bastam, precisa de reformar as instituições políticas, precisa de reformas políticas, porque foram as reformas políticas não feitas que permitiram que a crise fosse aceite e que os tribunais não atuassem e que as instituições não atuassem. E, portanto, esta é a nossa expectativa de poder ajudar, efetivamente, a termos uma Angola melhor, com mais dignidade para todos. Muito obrigado. Esta foi a conversa com o presidente da UNITA, na primeira pessoa, Adalberto Costa Júnior, na TV Zimbo. Boa noite, obrigado pela sua simpatia e audiência.